No ar, Rádio UMC. Bom dia, começa agora a Rádio UMC, o jornal da nossa região. Eu sou o William Carlos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2017, e eu sou a Brenda Santos. Eu sou o Paulo Henrique e vamos para os destaques dessa edição. Metade dos brasileiros estão ganhando menos de um salário mínimo e a maioria tem pelo menos uma conta atrasada. Com isso, muita gente vai usar o 13º para pagar as dívidas. PSDB impõe mudanças na reforma da Previdência para evitar desgaste político às vésperas de ano eleitoral. O Emprega Mogi oferece dezenas de oportunidades de emprego neste fim de ano. Decoração de Natal da cidade de Guararema reserva boas surpresas aos visitantes. E se você não quer se perder nas calorias, nós preparamos dicas para uma ceia mais balanceada. No esporte, o destaque é o mais novo tricampeão da Libertadores, o Grêmio. Com gols de Fernandinho e Luan, o time de Renato Gaúcho conquista a América. Essa e outras notícias você acompanha na Rádio UMC. Política. O PSDB exige mudanças para dar apoio à reforma da Previdência. E o presidente Michel Temer tenta uma reaproximação com o partido para levar o assunto ao plenário da Câmara. A repórter Ingrid Caroline tem, ao vivo, mais informações. Bom dia, Ingrid. Na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia defende que o governo estude as propostas pedidas pelo PSDB para aprovar a reforma da Previdência. No projeto, a idade mínima para aposentadoria é de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. O benefício por invalidez e o benefício dos funcionários públicos passarão pelas reformas. Entre as solicitações, o Partido Tucano pede benefício integral na aposentadoria por invalidez e flexibilidade com a aposentadoria dos servidores públicos. Segundo os aliados, após o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumir a presidência do PSDB, o presidente Michel Temer se sente confiante para dialogar com o partido e aprovar a reforma previdenciária. Ingrid Caroline para a Rádio UMC. Alto Tietê em destaque. O Instituto Federal de São Paulo, localizado em Suzano, abre 30 vagas para os cursos gratuitos de pós-graduação em logística. O prazo se encerra hoje à meia-noite e a inscrição deve ser feita no site ifsp.edu.br ou na página do Facebook da instituição. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser formado em Ciências Sociais, Engenharia ou Ciências Exatas. As aulas têm duração de 3 semestres e acontecerão às terças e quintas à noite. Em uma faculdade particular, o preço da pós-graduação pode chegar a R$1.000. O professor da instituição, Douglas Filenda, informa que a área de logística é muito abrangente e que vale a pena fazer uma especialização. E quase 58 mil novos casos de câncer de mama foram diagnosticados em todo o Brasil no ano passado. Para combater a doença, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo criou o programa Mulheres do Peito. A carreta móvel que oferece consultas gratuitas para as mulheres está em Itaquaquecetuba. O repórter Renan Moura traz os detalhes sobre essa iniciativa. Bom dia, ouvintes! A unidade móvel do programa Mulheres do Peito está realizando exames gratuitos de mamografia na Praça Padre Álvares, no centro de Itaquaquecetuba. As consultas são apenas para as mulheres acima de 35 anos. Para participar, é preciso levar RG, CPF e certidão de nascimento. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ao sábado, das 9 horas ao meio-dia. Serão distribuídas 50 senhas diárias. O programa vai até o dia 16 de dezembro e atende todas as moradoras da região. Renan Moura para o Rádio UMC. O programa Emprega Mogi divulga uma lista com 47 oportunidades de emprego. As vagas são para motorista de ônibus, auxiliar de limpeza, costureira, cozinheiro, atendente de balcão, corretor de imóveis e vendedor. Para participar do processo, o interessado deve ir ao Terminal Central Professor Flaviano de Melo, número 525, levando RG, CPF e comprovante de residência. A única exigência é que o candidato deve ter ensino médio completo e experiência. O Emprega Mogi tem 13 vagas para deficientes na área de auxiliar administrativo. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e das 1 às 4 da tarde. Mais informações pelo telefone 4699-2784. Internacional. Papa Francisco celebra a missa em Mianmar para 150 mil fiéis. O Papa pediu que os moradores não sigam o caminho da vingança. A repórter Rosângela Oliveira tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes. Papa Francisco celebrou nesta quarta-feira uma missa em Mianmar, um país que conta com 135 etnias diferentes. O Papa elogiou a ajuda oferecida pela pequena comunidade católica, sem distinção de religião e etnias.
Francisco afirmou que a Igreja Católica em Mianmar traz para os outros o bálsamo saudável da misericórdia de Deus, especialmente aos mais necessitados. Muitos em Mianmar levam feridas da violência e sede de vingança, mas o caminho da vingança não é o caminho de Jesus, disse o Papa, para as dezenas de milhares de pessoas que passaram a noite na esplanada para poder assistir à missa. Ele pediu que encontrem a força de levar esta mensagem aos outros, para ungir cada ferimento e lembrança dolorosa. Dessa maneira, o objetivo é que as pessoas sejam testemunhas fiéis da conciliação e paz. Rosângela Oliveira para a Rádio UMC. Economia. 50% dos brasileiros ganham menos de um salário mínimo. É o que mostra uma pesquisa recente do IBGE sobre a concentração de renda. E 44 milhões de pessoas vivem na informalidade. O levantamento do IBGE também concluiu que 5% da população recebe apenas R$ 73 mensais. Isso significa que mais de 4 milhões de pessoas ganham menos de 10% do salário mínimo. Enquanto isso, 889 mil pessoas recebem em média R$ 27 mil. Os dados mostram que o Sudeste concentra a maior parte da renda nacional. Uma pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros tem contas atrasadas. Eles vão usar o 13º salário para pagar contas. A repórter Tatiana Flores tem os detalhes. Quase metade dos brasileiros vai usar a segunda parcela do 13º para pagar dívidas. É o que mostra uma pesquisa feita pela Associação Comercial de São Paulo em outubro com 1.200 entrevistados de todo o Brasil. O volume de inadimplência continua elevado e preocupa. Atualmente, mais de um terço dos brasileiros tem contas atrasadas. Só no mês de setembro, o valor da dívida ultrapassou 200 bilhões de reais. São, em média, 4 dívidas por devedor. Ou seja, o trabalhador quer usar o dinheiro para pagar parte do que deve. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, calcula que o comércio do país deve movimentar mais de 200 bilhões de reais neste fim de ano. Para atender a demanda de trabalho, os shoppings de Mogi das Cruzes e Suzano abriram 21 novas vagas de emprego temporário. Lembrando que a primeira parte do salário deve ser paga aos trabalhadores até hoje. Em caso de atraso ou não pagamento do benefício, o empregador pode ser multado em R$ 170,25 por funcionário. Tatiana Flores para a Rádio UMC. Indicadores econômicos. Agora são 10 horas e 7 minutos. Lila Cunha já está conosco para trazer os indicadores econômicos. Bom dia, Lila. Bom dia, Paulo. Nesta quinta-feira, o dólar está cotado em R$ 3,24, o euro R$ 3,83, enquanto que a libra chega a R$ 4,36. A Ibovespa apresenta baixa de 1,94%. O IBGE divulgou na última quarta-feira que metade dos trabalhadores brasileiros ganham até 15% a menos que o salário mínimo. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2016, quando o salário mínimo equivalia a R$ 880. A gerente de pesquisa do IBGE, Maria Lúcia Vieira, afirma que os resultados colocam o Brasil na lista dos países com as piores desigualdades de rendimento do mundo. Enquanto isso, as contas de energia e o valor da gasolina são considerados os vilões da inflação de 2017, já que estes dois itens subiram cerca de 10% neste ano. A boa notícia é que o governo anunciou a redução da conta de energia para o mês de dezembro, quando a bandeira tarifária baixará de nível 2 para 1. Lila Cunha para a Rádio UMC. Reportagem especial. Os casos de intolerância religiosa têm crescido, principalmente contra praticantes de religiões africanas. Dados apontam que casos de discriminação são diários. A repórter Jennifer Freitas mostra agora o universo da intolerância religiosa. Pelo menos 1.440 casos de discriminação religiosa são registrados diariamente pelo Disque 100. Entre as denúncias estão profanações de templos, agressões verbais, destruição de imagens sacras e até ataques incendiários ou tentativa de homicídios. O cenário preocupa seguidores de diversas religiões, mas principalmente os praticantes de religiões africanas, que têm 580 mil pessoas adeptas e ainda são as principais vítimas desses ataques. Quem presenciou um episódio de agressão foi o candomblessista Vinícius Machado. Policiais entrou na casa do pai de santo, entrou em uma casa que era tombada. Eles não podiam entrar sem a permissão do pai de santo, eles arrombaram a porta
e quebraram muitas coisas dentro do terreiro, quebraram um bocado de imagens, assentamentos, e botou uma arma na cara do Pai de Santo. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que durante 2 anos o Brasil registrou uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. Estes casos têm ganhado destaque nos jornais e indicam que nem sempre se aceita a diferença e a liberdade de escolha. É o que alerta o filósofo Tiago Calçado. Bom, a intolerância, ela parte em primeiro lugar de uma aversão, de uma repulsa, né, de uma não concordância com a diferença. Mas a diferença da pessoa, inclusive eu posso até atacar a pessoa, né? O preconceito, como a própria palavra diz, é um conceito pré-estabelecido sobre alguma coisa, da qual muitas vezes eu nem fui atrás de investigar a causa e o significado real. Então o preconceito, ele parte, além da intolerância, de uma definição do outro ou do seu pensamento num único conceito, que eu coloco como sendo o meu, o verdadeiro. Tiago acredita que as redes sociais apontam ainda mais as diferenças e geram ataques disfarçados de opiniões. Alguns filhos de santos criam páginas, blogs e canais no YouTube para desmistificar a religião. Alexandre Negrini é fundador da página Umbanda Eu Curto e diz o que ele pretendia com a criação dela. E essa acredito que é uma das nossas principais missões, deixar claro para o umbandista que a sua crença é religião, que ela deve assim ser cultuada, que o umbandista deve se autodeterminar. Sou umbandista, assim como o católico diz que é católico e assim por diante. Essa autodeterminação é tão importante quanto o combate à intolerância, quanto ligar no Disque 100, quanto procurar uma delegacia. A união também desse umbandista deve ser sempre divulgada para que cada vez mais a força entre os praticantes da religião seja cada vez maior e assim ganhe novo fôlego para lutar contra esse tipo de preconceito. A secretária Luana Costa, de 35 anos, é candomblessista e diz que por conta do preconceito precisa esconder sua religião em seu trabalho. Eu trabalho em um colégio cristão e eu não posso falar minha religião. Eu trabalho num colégio batista, onde eles abominam qualquer outro tipo de religião que não seja batista. Em setembro, o STF decidiu que as escolas públicas devem oferecer o ensino religioso para os alunos. A escola poderá escolher apenas uma doutrina para ser ensinada. Os pais cristãos apoiaram a medida, mas quando foram questionados sobre seus filhos aprenderem religiões diferentes daquelas que seguem, os pais não aceitaram muito bem a ideia. Jennifer Freitas para a Rádio MC. A seguir... Como planejar as finanças para não entrar em janeiro com a corda no pescoço? Esse é um dos destaques da Rádio MC que volta já já. Você está ouvindo a Rádio UMC. Rádio UMC. Reportagem especial. Casais homoafetivos que desejam adotar uma criança sofrem com preconceito. O processo de adoção envolve tempo e muita burocracia. A repórter Anne Caroline levantou algumas histórias sobre essas dificuldades. O Brasil tem pelo menos 60 mil casais homoafetivos, de acordo com o IBGE. Desde maio de 2011, a união estável entre eles é reconhecida. Essa conquista aumenta a chance de adotar crianças, mas o preconceito ainda é um grande obstáculo. Paulo Henrique Queiroz, de 26 anos, é cabeleireiro e é casado com Moisés. Eles adotaram 2 crianças, Maria Tereza, de 1 mês, e Paulo, de 9 anos. As 2 adoções foram bem diferentes. No caso de Maria Tereza, foi tudo muito rápido e prático. Já a adoção de Paulo passou pelo Cadastro Nacional com algumas dificuldades e muita burocracia. Paulo relata que na primeira adoção sofreu preconceito de quem deveria ajudar a combatê-lo, as psicólogas. Ele acreditava que elas eram contra a adoção e teve a certeza disso quando uma delas sugeriu que o casal desistisse. Teve uma psicóloga aqui da minha comarca que todas as vezes que nós íamos lá era uma dificuldade com ela e a gente sentia isso, né? E até que um dia ela nos disse assim: para que adotar? Para que um casal como vocês vão querer adotar? Vai querer estragar a vida de vocês, né? Porque ter um filho não é brincadeira, filho não é um cachorro, filho é uma responsabilidade. Olha, se eu fosse vocês, eu continuaria do jeito que vocês estão, sem filhos.
O psicólogo José Carlos Aleixo relata que a função dos colegas de profissão é avaliar os 6 quesitos básicos: o motivo de querer adotar, a estrutura familiar do adotante, os sentimentos do casal, a expectativa de quem quer adotar, o perfil escolhido e o que o casal pensa sobre a paternidade. E de maneira alguma, segundo ele, o psicólogo deve dar opinião. Na verdade, o psicólogo ele acompanha, faz parte de uma equipe multidisciplinar. Normalmente ela é composta por 2 técnicos, basicamente, que é o psicólogo e o assistente social. Mas pode aí, dependendo da situação, dependendo da necessidade, entrar outros profissionais, né? Porque cada caso é um caso, a gente tem que avaliar dessa maneira. Mas a do psicólogo especificamente é avaliar praticamente 6 itens. O preconceito também nasce da ideia de que a criança pode ser influenciada no seu desenvolvimento pela opção sexual dos adotantes, no caso os pais, e pelo sofrimento que as crianças podem passar. Mas, segundo a Academia Americana de Pediatria, 87% de crianças adotadas por casais homoafetivos no Brasil têm índice de bem-estar iguais aos de casais héteros, e o processo da adoção, segundo a lei, é igualitário, tanto para casais do mesmo sexo quanto para heterossexuais. Para adotar, o casal percorre um caminho que envolve tempo e a apresentação de vários documentos, entrevista com psicólogos e assistentes sociais. São feitas visitas em abrigos até a aprovação final por um juiz. A coordenadora do curso de Direito da UMC, Maria de Lourdes Colascic, explica que a demora parte de um processo para que a adoção dê certo. Pode ser que haja diferença em relação a quem vai trabalhar nisso, né? Mas normalmente não. E quem primeiro levantou essa questão foi a ministra Carmen Lúcia, que argumentou seu parecer que o conceito de família não pode ser restrito por se tratar de casal homoafetivo. Já para a psicóloga e coordenadora do Serviço de Acolhimento Lar Batista, em Mogi das Cruzes, Cláudia Olímpio, a demora pode prejudicar as crianças. Poucas pessoas optam pela adoção tardia, pois os pais sonham em formar os filhos da maneira deles, e alegam que para isso é necessário adotar crianças recém-nascidas. Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram que para cada criança na fila existem 5 famílias querendo adotar, mas no Brasil, 29% dessas famílias buscam meninas brancas e recém-nascidas, sendo que quase 70% não aceitam irmãos. No entanto, as crianças que passam mais tempo no abrigo são meninos pardos entre 8 e 17 anos com irmãos, mas a grande parte da adoção homoafetiva não se prende à idade da criança. Édio Gomes da Silva, de 55 anos, é aposentado e adotou os irmãos Victor Gabriel, de 6 anos, e Luiz Felipe, de 8 anos, e depois Márcio, de 9 anos. Édio relata que não é fácil e é necessário aprender com os erros e acertos, e vale muito a pena a adoção tardia. Não tenho arrependimento de ter partido, de ter entrado, de ter me habilitado para adoção, e ter partido para adoção tardia. Não tem arrependimento. Hoje, se fosse para fazer, faria tudo de novo. E talvez iria fazer até melhor, porque hoje eu tenho experiência. Porque eu fui aprendendo junto com os meus filhos. Para que o companheirismo familiar seja construído, é importante que haja um bom relacionamento entre os adotantes e os filhos que serão adotados. E para vencer o preconceito, é necessário que os pais homoafetivos passem segurança às crianças. Anne Caroline para a Rádio UMC. Trânsito. 10h18. O repórter Kainan Ferreira acompanha a situação do trânsito na manhã desta quinta-feira. Qual a situação do trânsito e das linhas de trens da CPTM, Kainan? Olá, bom dia a todos. Olha, o tráfego aqui nas rodovias da região está bem tranquilo. Na Mogi Dutra, nesse exato momento, o tráfego é livre e não tem acidentes. Na Mogi Bertioga, a mesma coisa, o tráfego continua livre. Na rodovia Ayrton Senna, o tráfego é normal no trecho Mogi. Já no trecho Guarulhos, o tráfego é intenso, com excesso de veículos. Já nas linhas 11 e 12 da CPTM, o funcionamento é normal. Então, para quem quiser pegar trem, pode ir tranquilamente. Kainan Ferreira, para o Rádio UMC. Janeiro é o mês em que há diversos gastos, IPTU, IPVA e materiais escolares são um exemplo. Por isso, é necessário planejamento para não entrar em dívida nesse período. A repórter Tainá de Oliveira reuniu dicas para passar o mês de janeiro sem a corda no pescoço. O fim de ano sempre traz gastos extras que estouram o orçamento. Para não ter surpresas em janeiro, é importante se planejar. Presente de Natal, amigo secreto, tudo isso impõe gastos. E em janeiro tem IPTU e IPVA. Para não começar o ano no vermelho, é preciso analisar as possibilidades, o seu orçamento e se adaptar a ele, buscando sempre novas alternativas.
Para que seu janeiro seja azul em todos os aspectos, siga essas 3 dicas dos especialistas. Defina prioridades. Seus gastos devem ser de acordo com seu salário ou renda. Planeje seus gastos e saiba quais são seus custos fixos e variáveis. Cuidado com os parcelamentos, pois eles comprometem suas rendas futuras. Tainá de Oliveira, para a Rádio MC. Churrascaria de Mogi das Cruzes diminui conta de luz em R$40 mil com fraude no relógio que marca o consumo de energia. Segundo a polícia, a churrascaria Boi Nobre já chegou a pagar R$50 mil e, nos últimos meses, o valor da conta tinha caído para R$10 mil. Os funcionários da EDP de São Paulo encontraram um dispositivo dentro do medidor de energia capaz de alterar a leitura do relógio. O dispositivo era acionado por meio de controle remoto e, com isso, a leitura do consumo de energia indicava um volume menor do que o real. O responsável pela churrascaria Boi Nobre foi preso e ouvido em audiência de custódia na manhã desta quarta-feira. O advogado dele nega qualquer adulteração ou fraude no medidor de energia. Agora são 10 horas e 21 minutos. Ter uma alimentação saudável com as tentações à mesa no fim de ano é um desafio para muita gente. A repórter Aretusa Salemi traz dicas para quem quer manter a forma sem perder o glamour das festas de dezembro. As festas de fim de ano estão se aproximando. Com elas, as tentações da ceia. Com tanta diversidade de sabores, fica difícil controlar a alimentação. Mas com algumas substituições de ingredientes, é possível tornar a ceia mais saudável, sem abrir mão dos pratos tradicionais. De acordo com o nutricionista Arthur Ruais, a primeira dica é tomar o bom café da manhã, pois é a refeição mais importante do dia. Comer logo após acordar traz diversos benefícios à saúde. Para evitar exagerar na ceia, o ideal é não pular refeições e ficar sem comer durante o dia. Algumas opções leves e pouco calóricas para a entrada da ceia são frios recheados de fruta, carpaccio de abobrinha ou berinjela, frutas desidratadas, saladas e palitos de cenoura ou pepino. Entre os pratos principais, o tradicional peru é uma boa opção. Além de saboroso, oferece alto teor de proteína, baixo teor de gordura, colabora no controle dos níveis de açúcar no sangue e auxilia na melhora do sistema imunológico. Chester, tender magro, frango e peixes também são escolhas adequadas. Já segundo a nutróloga Juliana Santos, entre todas as opções de carnes existentes para comemorações de fim de ano, opte por assados e grelhados. E não é necessário acrescentar mais óleo ao preparo das carnes, pois normalmente elas contêm peles ricas em gordura. Outra dica é sempre incluir legumes nos acompanhamentos da ceia. Substituir o arroz tradicional pelo integral ou 7 grãos, pois esses ingredientes possuem grande valor nutritivo e pouco calórico. De acordo com o nutricionista Arthur Ruais, substituir refrigerante e bebida alcoólica por suco natural é outra dica. A bebida de fruta fresca oferece grande parte das vitaminas, sais minerais, aminoácidos e enzimas necessárias para o nosso organismo. Por fim, a principal orientação é comer com moderação. Na hora da sobremesa, a dica é preparar algo caseiro ou comprar de alguém que prepare artesanalmente. Assim se garante menor quantidade de açúcar, gordura e conservantes. Conforme a nutróloga Juliana Santos, as sobremesas podem ser feitas usando adoçantes naturais como estévia, açúcar de coco, xilitol e estritol. E se você é adepto de rabanada, procure fazer assada ao invés de frita. Aposte em substituir farinha branca por farinha de baixo índice de glicemia, como as de coco ou de amêndoas. Hoje em dia, há muitas receitas que incluem frutas frescas ou secas no lugar do açúcar. Isso é uma boa opção para não ficar com peso na consciência na hora do doce. Aretusa Salemi para a Rádio UMC. A cidade de Guararema é reconhecida pelo charme na decoração de Natal, que sempre traz surpresas. Os moradores estão mais animados, já que, por motivos financeiros, a decoração de Natal não aconteceu no ano passado. A repórter Raíssa Ferreira relata o que o Natal de Guararema reserva aos visitantes. A decoração de Natal de Guararema foi aberta ao público ontem. Ela é conhecida como uma das mais bonitas do país e vem atraindo visitantes de todo o estado de São Paulo. A inauguração começou às 7 horas da noite com o show do artista Washington Soul e banda. Às 8 horas aconteceu a contagem regressiva para o acender das luzes de Natal e, em seguida, uma apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, com regência do maestro João Carlos Martins. Segundo a Prefeitura, todos os pontos turísticos estarão enfeitados.
Cláudio Ferrara Júnior, assessor da Secretaria Municipal de Cultura de Guararema, relata a importância do evento para os moradores da cidade. Primeiro, a geração de emprego direto, né? Tem pessoal de reciclagem, todo o pessoal envolvido realmente nessa fabricação dos enfeites aí com a reciclagem das PETs. Fora isso, tem um emprego temporário nos restaurantes, nos hotéis, e a questão da cidade, do próprio cidadão se sentir mais feliz de ver a cidade mais bonita, mais enfeitada. Então tem um ganho de autoestima na cidade bastante grande também. A programação cultural da cidade também contará com apresentações de corais, peças teatrais e shows que ocorrerão em parques e praças até o dia 23 de dezembro. Já a decoração ficará na cidade até o dia 7 de janeiro. A estimativa é que 500 mil pessoas visitem o evento nesses próximos 40 dias. A programação completa pode ser acessada pelo site www.guararema.sp.gov.br. Raíssa Ferreira, para a Rádio UMC. Reportagem especial. Mais de 20% da população brasileira sofre algum tipo de deficiência. No Alto Tietê, deficientes precisam superar obstáculos para circular por espaços públicos. Em reportagem especial, Beatriz Fernandes fala sobre acessibilidade. 45 milhões e 600 mil pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira, segundo o IBGE. Na região do Alto Tietê, quem tem deficiência sofre com a falta de acessibilidade e inclusão. Mesmo as cidades promovendo ações voltadas para essa parcela, como a construção de ginásios para desportivos, criação de órgãos públicos, ONGs e centros de apoio ao ensino, realização de campanhas e adaptações de vias, prédios e espaços públicos, ainda existem muitas dificuldades e problemas de adaptação que impedem o convívio entre cidadãos e acentuam as diferenças. Ao transitar pelas ruas, o amputado Eberton Thomas enfrenta obstáculos diários. A maior parte acontece conforme a gente anda em algumas cidades, como aqui em Mogi das Cruzes. As calçadas, por exemplo, elas não estão bem acessíveis para nós e para cadeirante também. Esse é um ponto que eu mais vejo aqui, mais próximo aqui. Eberton e outros deficientes reclamam do descaso das prefeituras da região com essa situação e da falta de respeito da sociedade, além do preconceito. Também amputado, João Batista entende que o desrespeito está cada vez mais presente, pois ele percebe que as pessoas não se importam, já que muitos problemas passam despercebidos. O pessoal está muito assim, hoje em dia tem muitas leis, tem que ter uma rampa, tem que ter isso. Mas as pessoas, a maioria é o seguinte, elas estão colocando a rampa muitas vezes pensando ou numa multa, ou numa futura, mas eles não vão olhar que estilo, como tem que ser, inclinação, como tem que ser feito. O deficiente visual Reinaldo Rodrigues tem a mesma impressão e relata que, além da falta de respeito, a falta de acessibilidade também está em todo lugar e que alguns empecilhos, como rampas de acesso mal planejadas, lixeiras mal posicionadas, postes no meio da calçada, buracos, ausência de piso tátil, de corrimão e de guias rebaixadas, podem causar acidentes. Porque às vezes tem buraco na rua, às vezes a gente passa, tem lixeira, aquelas lixeiras de parede que é aberta, eles deixam aberta, a gente acaba batendo no pescoço, cabeça, entendeu? Um lugar que você nunca foi, aí você vai lá, você sabe que esse lugar é perigoso, essas coisas assim, você não vai arriscar, né? Porque até para andar numa calçada que a gente conhece já é ruim, imagina um lugar que você não conhece. Acho que é por falta de vontade mesmo, né? A maioria entra dentro da prefeitura só para... Eu acho que é por causa do dinheiro, nem por causa de vontade de fazer as coisas, né? Nos transportes públicos, os passageiros percebem funcionários despreparados e sem treinamento. E também enfrentam barreiras como a falta de comunicação em braille, de sinalização sonora, de rampas e elevadores, além de outras dificuldades que comprometem a qualidade da viagem. Para os deficientes, esses problemas transformam qualquer caminhada numa empreitada de risco. A cadeirante Ellen Pereira utiliza tanto o trem como o ônibus e encara essa situação diariamente no trajeto que realiza. Ela aponta os principais empecilhos tanto no próprio transporte como no percurso de entrada e saída do mesmo. Eu tenho que pegar o ônibus 701 que vai para o rodeio, onde fica o centro de paradesporto. A dificuldade que eu tenho no ônibus é para entrar, né, dentro do ônibus, mas eles têm um elevador. E agora nós vamos descer para ir no paradesporto.
Faz pouco tempo eles reformaram as calçadas, porque antes era tudo... tinha muito buraco, então para mim e para outras pessoas que treinam lá no Paradesporto, que são cadeirantes, até mesmo pessoas com deficiência visual e tudo mais, tinham dificuldade de locomoção. Entre as dificuldades vividas pelas pessoas com deficiência, locomover-se nas cidades e utilizar o transporte público representa um verdadeiro desafio em evidente desrespeito a um dos direitos mais básicos, o de ir e vir. Seja visual, auditiva, mental ou física, essas limitações ainda geram problemas que prejudicam a cidadania e os direitos da população. O advogado Luiz Alberto Fidalgo informa que há uma cobrança sobre o poder público para que as leis em relação à acessibilidade sejam exercidas e fiscalizadas. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência tratou de instituir a cobrança ao poder público para a realização de atos que contemplem o atendimento ao direito do deficiente, no tocante ao transporte e à mobilidade, adaptando prédios e veículos de utilidade pública. Agora, há sim um rigor da lei, a qual não estipula apenas multas pelo descumprimento, mas também tipifica como crimes que podem chegar até 5 anos de reclusão. As pessoas com deficiência também pedem mudanças em relação às necessidades de inclusão, para melhorar a vida delas. O arquiteto Ricardo Ratim explica que a adequação dos municípios exige trabalho e conscientização, e que é difícil melhorar a situação de todos os bairros imediatamente, pois os processos demandam tempo e dinheiro. Está começando por aquilo que é o edifício, que é referência na cidade, né? Porque esses edifícios institucionais sempre se constituem como um ícone no território, e nós iniciamos esse trabalho pelas escolas. Então, nós concluímos agora, se não me engano, 14 escolas. Então, aí sim, fazendo acessibilidade, que são construções antigas e que nós estamos adaptando. E nós temos já, para os próximos anos, provavelmente neste mandato ainda, a adequação de mais 20 escolas. Além dessas escolas, a gente deve começar um pouco mais à frente a adequação também nos equipamentos de saúde, tá? Nos equipamentos antigos. A maioria dessas obras são obras de 80, 90, enfim. Elas não têm acessibilidade nem do ponto de vista de rampas, também não tem sanitários adequados, não tem os pisos táteis adequados, enfim. E a gente está correndo atrás agora para conseguir solucionar esse problema. Por meio de notas, as prefeituras da região informaram que estão adotando medidas para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência e que este é um trabalho gradual e desafiador, principalmente quando são levadas em consideração as características urbanas das cidades, que em sua maioria são antigas e não foram planejadas pensando na mobilidade dos deficientes. De Mogi das Cruzes, Beatriz Fernandes para a Rádio MC. Beatriz Fernandes para a Rádio MC. E a seguir... Grêmio é tricampeão da Libertadores. A Rádio MC volta em instantes. Você está ouvindo a Rádio UMC. Rádio UMC. Política. O presidente Michel Temer convoca a reunião com ministros, líderes e presidentes dos partidos para o fim de semana. Esse encontro é para definir as estratégias e como conseguir aprovar as mudanças na aposentadoria. O presidente vai cobrar votos da base aliada, que até agora somam 250 nomes. O encontro será no domingo agora no Palácio do Planalto. E vai acontecer na reta final dos trabalhos do Legislativo neste ano, o que torna muito curto o tempo do governo para convencer os aliados. Tempo. 10h34. A repórter Laís Souza traz agora a previsão do tempo. Bom dia, Laís. Qual a previsão para a região do Alto Tietê? Bom dia. Não há previsão de chuva para todas as cidades do Alto Tietê para esta quinta-feira. O tempo está instável e os termômetros marcam agora 22 graus. Em Suzano e Guararema terão mínima de 14 e máxima de 25 graus. Salesópolis, Ferraz de Vasconcelos e Arujá terão mínima de 14 e máxima de 26 graus.
Poá, Biritiba Mirim e Itacoaxetuba, a temperatura mínima será de 13 e a máxima de 26 graus. Santa Isabel terá mínima de 13 e máxima de 27 graus. E Mogi das Cruzes terá mínima de 13 e máxima de 25 graus. Laís Souza para a Rádio MC. Reportagem especial. Dezenas de novos casos de maus tratos com os animais foram registrados no ano passado nas cidades do Alto Tietê. E uma forma de conter essa violência seria aumentar a fiscalização e o efetivo da Polícia Ambiental. A repórter Lila Cunha explica o porquê. A Polícia Civil registrou por dia 21 casos de maus tratos com os animais no estado de São Paulo em 2016. Normalmente, as denúncias são feitas por vizinhos e conhecidos, que provam a violência mediante vídeos e fotos. Com a tecnologia, a acusação e a denúncia tornaram-se mais ágeis. O direito à vida é válido aos animais, como é para os humanos. É o que garante o juiz aposentado Diomar Akel, escritor do livro Direito dos Animais. Ele ressalta a importância de lutar pela sobrevivência dos bichos. Nós podemos contemplar vários direitos dos animais. O principal direito dos animais é o direito à vida. E falar também no direito à liberdade, no direito à integridade física e moral, direito ao habitat, direito à longevidade, quer dizer, dele ter a vida que Deus lhe deu. O artigo 23 da Constituição Federal confia ao poder público a obrigação de zelar pela fauna e pela flora do país. Com isso, a lei do artigo 32 diz que é crime praticar atos de violência contra os animais e prevê pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. A advogada Tuane Prado explica o assunto e ajuda a compreender as brechas que existem na lei. Segundo o artigo 32 da Lei Federal 9.605, de 98, é considerado crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres e domésticos. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e multa, né? Portanto, se bem analisada, a lei ainda é branda. Se o agressor for réu primário, por exemplo, o juiz pode determinar que ele preste serviços sociais ou que pague multa, mas não fique detido. Ainda assim, a denúncia é importante e pode ser feita em uma delegacia de polícia, onde será gerado um boletim de ocorrência. Muitos animais silvestres são usados como mercadorias. O tráfico de animais é a terceira maior atividade clandestina que gera dinheiro no país. São aproximadamente 20 bilhões de reais neste meio. O Cabo Molina, da Polícia Ambiental, explica a importância da denúncia para que a prisão seja realizada. A denúncia é muito importante, porque é através da denúncia que nós vamos ter o conhecimento sobre o crime ambiental ou a infração ambiental. Tá? Então a denúncia é muito importante. É importante que as pessoas não se omitam, porque, assim, na verdade, em se tratando de meio ambiente, omissão também é crime. Porque em meio ambiente você age pela ação e pela omissão. Você vê um crime ambiental e não denuncia, você está sendo conivente com aquele crime ambiental. Então ele tem que ser denunciado sempre. A rinha é a briga entre animais que envolvem apostas de dinheiro. A realização é ilegal e é considerada crime pelo Decreto Federal 50.620, que proíbe a realização de espetáculos cuja atração seja a luta de animais. O delegado da Polícia do Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, Plínio Tadeu, explica melhor. A rinha, na verdade, não deixa de ser um crime de maus tratos a animais. Não tem um crime específico da rinha. É o crime de maus tratos. O que é o crime de maus tratos? A própria lei define no artigo 32 que é praticar ato de abuso, maus tratos, que é machucar, ferir, mutilar animais. Uma das soluções seria aumentar a estrutura da Polícia Ambiental e, com isso, a fiscalização. Outra possibilidade depende de uma mobilização no sentido de tornar as penas mais severas. Lila Cunha para a Rádio MC. O Natal é um período de confraternização e solidariedade. O Recanto Anitta, em Ferraz de Vasconcelos, oferece ajuda a dezenas de idosos. A repórter Nahara Reis foi conferir. Casa de repouso Recanto Anitta, localizada em Ferraz de Vasconcelos, conta com 30 idosos. O local existe há 2 anos e nesses anos de existência, a casa conta com a ajuda de igrejas que sempre disponibilizam a visitar os moradores.
A responsável pelo local é a Luciane Oliveira, que trabalha com idosos há 4 anos. Luciane fala que a casa não conta com a iniciativa do Natal Solidário, pois em 2016 os idosos sofreram por uma falsa promessa de ajuda. Hoje o Natal é comemorado entre funcionários e familiares dos residentes. A casa também tem as portas abertas para as pessoas que queiram conhecer e participar de alguma forma, assim como as igrejas que sempre fazem visitas e promovem eventos. Você também pode mudar o dia de um idoso. Dos 30 moradores, 5 não têm família que os visite. O Recanto Anitta fica na rua Itacoaxetuba, número 8. O telefone é o 11 4678 0308. Para quem quiser saber mais sobre o local. Nahara Reis para a Rádio UMC. Por falar em solidariedade, os Correios oferecem a oportunidade de adotar cartinhas com pedidos de Natal. A repórter Larissa Chagas tem os detalhes sobre essa iniciativa dos Correios em Mogi das Cruzes. O fim do ano se aproxima e com ele a solidariedade do espírito de Natal. Você sabia que pode adotar uma criança pelos Correios? Isso mesmo! Há 28 anos, os Correios criaram a campanha Papai Noel dos Correios, que tem como objetivo responder às cartinhas que as crianças escrevem ao Papai Noel. A principal finalidade é atender os pedidos de presentes de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. As cartas são escritas por crianças de até 10 anos e os próprios funcionários dos Correios fazem a separação daquelas que são endereçadas ao bom velhinho. Qualquer pessoa pode participar. Para isso, basta ir a uma das agências dos Correios que são pontos de apadrinhamento. Lá estão disponíveis todas as cartinhas para serem adotadas e você pode ler e escolher a que mais te tocar. Os pedidos são diversos: roupas, brinquedos, sapatos e eletrônicos. O estudante Ítalo Antunes, de 20 anos, está participando pela primeira vez da iniciativa. Eu participei porque esse ano foi muito bom para mim, que não muita coisa boa aconteceu. E é um jeito de agradecer. E outro, ajudar alguém de necessitado sempre é bom. O estudante conta o pedido de seu afilhado, de 8 anos, um tênis. O garoto mora com a avó, que mandou junto uma cartinha de agradecimento. Ítalo conta que o que sensibilizou foi o fato da criança não ter pedido um brinquedo, mas sim um calçado. O meu, por exemplo, estava pedindo um tênis, ele ainda botou que era um tênis Nike bem bonito, por causa que o dele tá furado, e ele botou assim, e dá vergonha, porque os meninos tiram sarro dele, ele escreveu assim. No ano passado, 900 cartinhas foram adotadas só em Mogi das Cruzes. Nesse ano, as unidades de recolhimento em Mogi são a do Centro, na rua Dr. Ricardo Vilela, e em Brás Cubas, na rua Francisco Afonso de Melo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 17. A entrega dos presentes é feita gratuitamente pelos Correios e você ainda pode participar. A campanha vai até o dia 15 de dezembro. Para mais informações, ligue 3003-0100. Participe e faça uma criança feliz neste Natal. Larissa Chagas para a Rádio UMC. Pesquisa aponta que as compras de Natal estão cada vez mais virtuais. A repórter Giovanna Padovani fala sobre a nova preferência dos brasileiros pelas compras na internet para o Natal. Pela primeira vez na história, as compras online lideram a preferência para compras de final de ano. Segundo pesquisa, cerca de 40% das pessoas entrevistadas pretendem comprar pela internet. Ainda segundo as pesquisas, as lojas estão visando arrecadar cerca de 2 bilhões de reais só com vendas online durante o Natal. Algumas pessoas também mostraram a preferência por fazer compras online na Black Friday. Com balanço realizado da última edição das promoções, 1 bilhão e 200 mil reais entraram nos cofres do comércio. José Moacir conta que preferiu fazer as compras online pela facilidade em encontrar os produtos. Eu optei pela facilidade e pela comodidade, porque tudo que eu queria comprar, eu consegui comprar, pesquisei preços, comparei e foi de acordo com o que eu queria. Agora só estou esperando a entrega até antes do Natal. A internet é o meio que mais seduz os compradores para o Natal, tanto em relação à comodidade de comprar direto de casa, quanto pela oportunidade de escolher diferentes formas de pagamento. Giovanna Padovani para a Rádio UMC. Com as férias chegando, as pessoas buscam opções para passar tempo com a família. Na região do Alto Tietê, há diversas alternativas de lazer. A repórter Lana Mesquita traz dicas de opções para aproveitar as férias. Você está de férias e não sabe para onde ir com a família?
Aqui vão algumas dicas para quem não quer gastar muito e pretende ficar por perto. Para quem gosta de natureza, a opção é a Fazenda 5 Pedras, em Mogi das Cruzes. Ela oferece trilhas ecológicas, espaço para corrida, ciclismo e montanhismo. O lugar tem vários pacotes que incluem refeições, passeios e lazer que variam de R$ 65 a R$ 90 por pessoa. Para saber mais, entre em contato pela página do Facebook. Em Guararema, o Parque da Pedra Montada é uma boa pedida, uma verdadeira escultura da natureza. Foi construído em volta de uma bela sobreposição de pedras e a entrada é gratuita. Se você é um amante de esportes radicais, o Pico do Urubu, também em Mogi das Cruzes, é um ótimo lugar para o passeio. Nele, o pessoal do Mogi Clube de Voo oferece voos de parapente ou asa delta por valores que variam de R$ 150 a R$ 200. Gosta ou tem vontade de andar a cavalo? Em Santa Isabel fica a hípica São João Batista, local onde você pode alugar um cavalo para passeios, acompanhar adestramento ou até mesmo fazer um curso de equitação. Lá também eles oferecem parquinhos e quadra para as crianças, além de um restaurante com uma boa comida mineira. Lana Mesquita, para a Rádio UMC. Esporte. Grêmio é campeão da Libertadores da América. A equipe tricolor conquista o 3º título da competição após vitória sobre o Lanús, da Argentina, por 2-1. As repórteres Caroline Bittencourt e Suelen Ladessa contam agora os detalhes dessa conquista. Bom dia, ouvintes. O Grêmio é tricampeão da Libertadores após vitória sobre o Lanús por 2-1. As duas equipes entraram em campo na Argentina e o confronto começou com o Lanús cometendo algumas faltas duras. O Grêmio abriu o placar aos 27 minutos de jogo. O atacante Fernandinho correu todo o campo até a área adversária, finalizou na saída do goleiro Andrada e no final do primeiro tempo, após ser lançado pelo volante Jailson, o atacante Luan dominou a bola e passou pelos marcadores até ficar cara a cara com o goleiro, para balançar mais uma vez as redes. Quando o Lanús entrou na área, tocando a bola, o atacante Sandy foi derrubado por Jailson. O árbitro assinalou o pênalti e o próprio Sandy cobrou e descontou o placar. Com um a mais, o Lanús pressionou, mas não adiantou. O clube tricolor se sagrou tricampeão da Copa Libertadores da América. É isso mesmo, Carol. Foi um jogo realmente emocionante, porque o Grêmio jogou muito bem. Com esses gols de Fernandinho e Luan ainda no primeiro tempo, o tricolor fez o que prometeu. Entrou no campo da La Fortaleza em cima do adversário na noite dessa quarta-feira, no segundo jogo da final da Libertadores, vencendo o Lanús por 2-1. E com mais essa vitória para a conta, o Grêmio é campeão da América pela 3ª vez em sua história. Renato Gaúcho, que tinha sido campeão com o Grêmio como jogador, torna-se o primeiro brasileiro a conquistar o título também como técnico. Caroline Bittencourt e Suelen Ladessa para a Rádio UMC. Entretenimento. O mundo dos famosos sempre está cheio de novidades. E sempre há pessoas interessadas em saber sobre a vida das celebridades. E é hora da gente ouvir as últimas dos famosos com o nosso colunista social, Eduardo Lins. Bom dia, público, tudo bom? Foi a fofoca tá rolando, então eu vou falar sobre a atriz, a Mega Ward, da série Suits, que vai casar, vai virar princesa. Ela não era feminista? Era, mas agora não é mais, né? Vamos combinar, ela vai ser princesa. Largava até minha mãe por causa disso. Ela divulgou na web que ela não vai participar mais. A partir da 7ª temporada ela sai da Suits, uma série americana, pela Warner, e ela vai se dedicar totalmente à vida de princesa, né? Que deve ser muita coisa para fazer como princesa. Com certeza. Exatamente. Além do cinema. O cinema é fantástico, né? Sim. Agora, o último filme que saiu da DC, A Liga da Justiça, foi muito, mas muito fechame o que aconteceu, cara. Foi um fracasso de bilheteria? Foi. Eles chegaram a 60 milhões de ingressos vendidos. Mas tem um filme que se chama A Vida é um Ícone, que é argentino, que ninguém conhece, eu acho, que ninguém viu. Enfim, chegou a 71 milhões. Realmente, né? 11 milhões mais do que a DC, que é uma empresa maravilhosa e hoje está se decaindo aí. Dizem os especialistas que é pela falta de personagens da DC na Liga da Justiça, que eles deixaram Lanterna Verde, Arqueiro Verde e a Gavião, Mulher Gavião, né? Eles deixaram para fora, além do estereótipo que eles deram com o Flash. Tiraram o Flash original da série que todo mundo tá acostumado e colocaram outro ator. Complicado, né, Edu? Muito complicado. O cinema, ele vem se renovando, né? Mas a DC parece que ficou no
no tempo. Batman não é mais a mesma coisa. Eduardo Lins para o Rádio UMC. Rádio UMC desta quinta-feira, 30 de novembro, está chegando ao seu fim. Nosso jornal foi produzido e apresentado por estudantes de jornalismo do 6º semestre da UMC. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você acabou de ouvir Rádio UMC.